Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaifer, sou médico, especialista em clínica médica e trabalho como terapeuta de relacionamentos abusivos, sobretudo envolvendo pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E eu tenho um trabalho muito peculiar aqui nas redes sociais e também no YouTube de trazer temas sobre transtorno de personalidade narcisista que podem ajudar vítimas que passaram por esse tipo de abuso. E o vídeo de hoje é para falar como os narcisistas lidam com o falso eu. Eu sei que muitos de vocês estão tentando aceitar a propensão de uma pessoa ao narcisismo. Você está se perguntando o quão abaixo do espectro esse indivíduo pode estar nesse padrão particular. E uma das coisas que observamos que vai nos dizer muito sobre onde a pessoa está é observar o quão fortemente entrincheirado ela está nesse seu próprio eu. Os narcisistas em sua persona pública tentam se apresentar como alguém que realmente não são. Há tantas coisas que sobre o narcisista, sobre quem eles são, que eles convenientemente ignoram e não querem que você saiba. Eles tentam se apresentar como sendo muito mais do que realmente são. E grande parte da inclinação narcisista em manter uma fachada falsa, falso eu, tem a ver com a maneira como eles aprenderam a lidar com o que chamam de eu sombrio. Agora vamos entender. Cada um de nós mesmo, tem uma sombra. E quando falamos sobre isso, estamos basicamente nos referindo a algumas das coisas sobre o que você particularmente não quer que as outras pessoas saibam, ou não quer confrontar dentro de si mesmo ou dentro de si mesma. O eu sombrio pode consistir em elementos dentro de você que você pode considerar inaceitáveis, ou são apenas alguns traços negativos que você teve, ou são experiências nas quais você não quer entrar e você não quer falar sobre. Pode ser que você tenha tido sentimentos confusos ou experiências que acabaram de acontecer de formas muito traumáticas e você pode retê-los na medida em que simplesmente não olha para eles, não os revela e simplesmente não quer entrar naquele espaço que se torna parte da sua célula de sombra. Você está naquele lado sombrio da sua história. Agora podemos até fazer a pergunta: sua sombra está completamente inconsciente ou subconsciente? E a resposta é: às vezes pode ser que você esteja reprimindo suas experiências e sentimentos por tanto tempo que você nem sabe mais acessá-los. Outras vezes, porém, a própria sombra faz parte de um esforço deliberado de sua parte apenas para impedir que outras pessoas conheçam você mais plenamente possível. Mas deixe-me dar alguns exemplos do que estamos falando quando falamos sobre o que consiste no eu sombrio de um indivíduo. Por exemplo, um dos temas principais que sabemos que faz parte da célula da sombra é quando os indivíduos têm sentimentos conflitantes sobre seus próprios impulsos ou tentações sexuais ou experiências que tiveram no campo sexual. E eles podem olhar dessa forma e pensar: eu tive muita confusão, muitas mágoas ou abusos que me acompanham aqui na minha vida, ou eu simplesmente não sabia como deveria me controlar. Às vezes o eu sombrio consiste nos medos que você carrega dentro de você. Pode ser que você tenha sido exposto ou exposta a indivíduos muito intimidadores ou pessoas desdenhosas ou críticas demais e você começa a perceber, certas coisas que eu posso dizer e outras que eu não posso dizer, e você acaba tendo medo de ser exposto a essas pessoas. E por causa de tudo isso, às vezes o eu sombrio consiste em muitas experiências relacionadas à sua raiva, ressentimento, ou sentimentos de repulsa ou desprezo, e você simplesmente nem quer entrar nesse espaço. Ou talvez você tenha muita agitação, mas não sabe como identificá-la e acessar aquela emoção que está ali tentando dizer. Muitas vezes o eu sombrio pode incluir apenas experiências humilhantes pelas quais você passou, e pode ter sido quando você foi humilhado e degradado até mesmo quando criança. Pode ser que, por exemplo, como adulto, você tenha tido algumas experiências ruins que não quer que ninguém tenha. Eu já vi muitos relatos de casos de psicologia e de psicólogos que já conversaram com indivíduos que foram demitidos do emprego por causa de algumas atividades ilegais, ou pacientes que se divorciaram e houve algumas coisas desse relacionamento, como traição, que levou ao divórcio. E não é algo que essas pessoas querem que o outro saiba. São coisas dessa natureza que eu estou falando do eu sombrio. E assim, o seu eu sombrio pode consistir nesses tipos de experiências e na emoção que essas experiências vão te acompanhar. E às vezes, em sua sombra, o eu inclui coisas como suas memórias difíceis ou até coisas que você não consegue contar para as pessoas. E há todos os sentimentos de inadequação, incerteza ou falhas envolvidos nisso aqui. Você não sabe como administrar dentro de si mesmo ou dentro de si mesma. E às vezes pode ser que seu eu sombrio consista em fatos frustrantes, embaraçosos ou confusos sobre as pessoas com as quais você está conectado ou conectada. Por exemplo, se você teve um membro da família que cometeu um suicídio, ou se há alguém a quem você é muito próximo e que tem muitos vícios, como vícios em drogas, ou talvez você tenha dentro da sua vida ou coisas do tipo, promiscuidade, prostituição, tantas outras coisas, e você fala
assim, eu não quero entrar nesse campo, eu não quero entrar. O espaço do eu sombrio é tudo aquilo que reside dentro de você e que você deseja que o menor número de pessoas o conheça. Acho que deu para entender. Agora, enquanto você examina as pessoas que estão no padrão do narcisismo, uma das coisas que a gente vai ver muito rapidamente é que são indivíduos que estão fugindo do eu sombrio. Eles estão fugindo disso. Eles não querem ter nenhuma associação com o eu sombrio. E como resultado disso, vários padrões começam a surgir por causa do medo de confrontar o próprio eu sombrio. Por exemplo, podemos ter um padrão em que eles têm medo de se tornar muito vulneráveis. Os narcisistas têm um medo desesperado de se mostrarem feridos ou inadequados. É como se você não fosse me ouvir falar sobre algumas coisas pessoais da minha vida. Isso configura que essa pessoa, no padrão narcisista, ela tem uma tendência crônica, contínua, de estar na defensiva. Eles podem colocar um escudo muito grosso em torno de si e você não vai me conhecer desse jeito. Eles entram em um modo de encobrimento pesado em relação a algumas de suas falhas. Eles usam muita negação, ou eles justificam. Então, junto com isso, o que eles farão é tentar agir preventivamente. Poderão fazer greves ao falar sobre suas falhas, fracassos. Eles vão encobrir os erros deles. Eles não querem expor os erros deles, mas eles querem expor os seus. E normalmente eles usam muita projeção. Eles verão em você algumas das coisas com as quais não conseguem lidar dentro de si mesmos. E é como se estivesse dizendo, bem, eu vou envergonhar você aqui, né, por seus sentimentos e seus erros, antes que você faça a mesma coisa comigo. É isso que eu quero dizer quando digo que eles tomam o golpe preventivo. E muitas vezes, quando estão menosprezando você, ou estão jogando o tal jogo da superioridade, é dessa forma que eles fazem. O outro padrão que isso leva é que eles fogem de sua própria sombra e invalidam o feedback que vem de outras pessoas. Por exemplo, se você disser que sabe, pela minha experiência, né, tem algo errado aqui. Então eles vão tentar te invalidar por essa afirmação. Eles não conseguem concordar sobre o que você está tentando fazer com que eles admitam. E então eles vão invalidá-lo ou invalidá-la enquanto você tentar falar sobre suas humanidades e que não deve haver algo errado ali. Tem algo errado, tem a ver com você. Então isso, esses indivíduos eles são muito propensos também à raiva. A gente tem que observar que eles são acionados por uma raiva com muita facilidade. Então, por exemplo, se você disser algo que os leve a olhar para si mesmos com atenção, em vez de dizer assim, ok, vamos fazer isso aqui, vou melhorar, eles vão até você com toda essa vingança. E é como se estivesse tentando deixar você desconfortável, porque eles não gostam de ser confrontados. O que então leva a outros padrões que também os acompanham. Fugindo dessa sua cela, né, de sombra, eles assumem um papel de vítima. É como se as pessoas no meu mundo me fizeram me sentir muito mal. As pessoas me fazem sentir mal. Não sou que sou o ator principal. Sou a vítima. Eu odeio isso, né? Eu não suporto a maneira como as pessoas me tratam. Eles fazem muito deslocamento, carregam muita mágoa. Mas ao invés de examinar tudo o que está acontecendo, fazendo alguma coisa construtiva com alguma crítica que eles recebem, eles apenas descarregam a própria mágoa numa outra pessoa. Eu não consigo me dar bem com essa pessoa aqui, eu tô frustrado, então eu foco nela, a minha mágoa eu vou jogar tudo em cima dela, né? Isso que é o deslocamento. Além disso, né, quando você está fugindo da sua sombra, geralmente isso resulta numa administração ruim dos seus limites. Pode ser que você se recuse a aceitar os limites de outras pessoas. Em outras palavras, eles querem ficar no controle. Pode ser que você tenha limites muito desleixados e que não represente nada. Esses narcisistas podem passar por cima de você. E as pessoas que não chegaram a um acordo com o seu eu sombrio, elas não têm limites. Eles possuem problemas em abundância. Agora veja, vamos enfatizar que cada um de nós tem um eu sombrio. E quanto mais cedo pudermos dizer que a gente tem esse eu sombrio e mais cedo a gente puder fazer alguma coisa sobre nós, consertar isso, essas coisas desconcertantes que a gente tem, ou que a gente gosta, mas que a gente não queria que tivesse acontecido, a gente gostaria que não tivesse acontecido, mais honestamente conseguiremos lidar com essas emoções. E se você é aberto e honesto, essa discussão interna, ela torna-se parte do seu verdadeiro eu. Então podemos saber que você está indo em uma direção saudável. Mas como mencionei, os narcisistas eles estão comprometidos com o seu falso eu e nem conseguem admitir que existe aquele eu sombrio que está lá. Ou se admitirem, eles dirão que não é da sua conta. Sai daqui, que não te pertence. Agora, para sublinhar que realmente está acontecendo aqui, o verdadeiro problema com um indivíduo que se aprofunda cada vez mais em seu narcisismo e não consegue chegar a um acordo com a sua sombra é o egoísmo deles. Essa necessidade deles de serem especiais, os melhores, os que têm direito e são superiores, é como se eles não tivessem a intenção de se mostrarem frágeis, eles não podem mostrar que eles são seres humanos. Simplesmente isso. Eu tenho que ficar no controle. E eles evitam completamente qualquer convite para examinar quem eles são por dentro. Então se você disser, bem, todo mundo aqui é uma mistura de prós e contras, né? Se falar isso pra ele vai responder assim, isso não é pra mim, eu sou só pró, não tenho defeito. Ou se você disser, bem, vamos ser honestos aqui um com o outro, vamos ter responsabilidade, vamos entrar em um processo de aprendizado juntos, eles vão responder, não, eu não faço assim, não
tem que aprender nada, né? Há uma verdade que os narcisistas, eles têm dificuldade em aceitar em relação a esse tópico específico. E essa é a melhor maneira de quebrar o domínio da sombra sobre sua personalidade. E colocar um holofote, iluminar isso. Vá lá e dê uma boa olhada no que se trata. Coloque um holofote em sua célula de sombra com a ideia que diz que eu posso ver o que passa no meu interior. E agora que eu posso ver, eu posso fazer algo com isso e fazer algum progresso. Portanto, mesmo que você observe isso neles, pode ser que você nunca seja capaz de ajudá-los ou de auxiliá-los em seus esforços. Eu espero muito que você possa decidir e entender. Bem, eu tenho uma sombra e eu vou fazer algo com isso. Eu farei o possível para aprender com essas coisas. E isso que não vai me levar para o buraco. E ao fazer isso, você poderá ser alguém que diz que está em uma equipe de pessoas saudáveis e que ficará ali porque é onde você pertence. Um vídeo como esse aqui pode te dar uma boa percepção do que você está lidando, que está na sua frente, que está dentro de você. E é isso que estamos tentando fazer com essa abordagem, uma abordagem saudável em equipe. Você está em um modo de crescimento contínuo e isso prepara você para se tornar uma pessoa de paz. Se você ainda não apertou o botão de inscrição, eu encorajo a fazê-lo isso agora mesmo. Aperte também o sininho para que possamos manter mais vídeos como esse vindo na sua direção. Assim como o botão de curtir, que acompanha, porque isso me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui na plataforma. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E eu queria lembrá-lo e lembrá-la que eu tenho um material específico para recuperação de abuso narcisista. Passo a passo, em 5 módulos e 58 aulas, com mais de 15 horas de conteúdo, onde eu falo como você vai saber sobre o narcisismo, dependência emocional, como que você pode lidar com uma pessoa narcisista quando você não tem uma outra opção, que é pai do seu filho, é mãe da sua filha, é o seu próprio pai, é a sua própria mãe, é um irmão, é o seu chefe narcisista, é um familiar. E também a superar relações narcisistas quando você está querendo terminar essa relação e até recuperar a sua própria identidade. É um programa passo a passo com mais de 500 alunos, o qual eu desejo que você conheça no site www.quebrandoasalgemas.com.br. Espero que você tenha curtido esse vídeo e até o próximo aqui no meu canal.